Olá, meus lírios, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Colibri e é um prazer ter você por aqui. Voltando ainda com os temas que estão sendo sugeridos pelos inscritos, teve alguém que sugeriu aí se conseguirá reencontrar o seu ente querido falecido depois que partir, depois que morrer também. Então, é esse o tema que estou trazendo. Se você que está me assistindo irá reencontrar o seu ente querido, a pessoa que você gosta, ou até pessoas, você vai adaptando aí a leitura, que você gosta do outro lado, quando você também fizer a passagem. Ok? Eu trouxe três opções. Opção 1, a ostra. Opção 2, essa concha aqui, espiralada. E opção 3, essa outra concha aqui, mais aberta. Então faça a sua escolha, você pode sim pensar em alguém específico e escolher uma das peças, ou escolher mais pessoas, escolher mais peças, ou ainda pode escolher qualquer uma das opções sem pensar em ninguém e receber a mensagem, sentir no seu coração de quem se trata, ok? Vamos então, se não escolheu você volta o vídeo, para quem se conectou com A1, a ostra. Primeiro eu vou começar com um arcano maior. Depois trazemos mais detalhes com os arcanos menores. Então seu jogo abre com a carta da morte. Interessante que já tinha caído, mesmo assim eu coloquei no baralho e voltou aqui. E aqui a mensagem já começa dizendo para você de que a morte não separa ninguém de verdade. A morte é apenas uma transição. E que, se olhada de um certo ponto de vista, ela seria a transição então para uma união eterna, quem sabe. Vai depender das partes envolvidas, já que a alma é eterna. Então já começo dizendo para você de que sim, você vai reencontrar essa pessoa, a qual você pensou, ou que você carrega aí no seu coração, ou que você vai descobrir quem é aqui. Mas enfim, seu ente querido, essa pessoa que você pensa, que carrega com você, vocês têm uma ligação forte e irão sim se reencontrar. Vamos falar um pouco mais disso. 8 de paus, 2 de espadas, As de espadas, 2 de copas e o 5 de copas. Bom, aqui mostra que quando essa pessoa partiu, ainda ficou coisas para serem conversadas. Para você que se conectou aqui com esta opção, houve coisas que não ficaram claras. E sendo bem sincero, tem a ver com desentendimentos. É alguma confusão que não ficou explicada, alguma desavença.
Por exemplo, essa pessoa pode ter partido sem te pedir desculpas por algo, sem te explicar alguma coisa. Ela partiu com a mágoa de você, você dela. Há uma falta de clareza. Essa morte veio em um momento em que ainda precisaria-se de mais tempo para as pessoas envolvidas amadurecerem as questões que tinham e poderem serem sinceras umas com as outras. Você com essa pessoa que morreu, esse falecido com você, entende? E isso não houve, isso não aconteceu. Então, é um espírito que partiu carregando isso em sua mente, em seu coração, levou para o espírito essa confusão, essa desavença. Algo que precisaria ser conversado para ser dito a verdade. Pode ter sido algum segredo, alguma mentira, engano, confusão, desavença, como já disse antes. Mas havia muito amor aqui envolvido, independente da relação que você tinha com esse espírito, com esse seu ente querido. Independente da relação que vocês tinham, pai, filho, mãe, filha, amigos, irmãos, namorados, cônjuges, pessoas casadas, ok? Independente da relação que tinham, havia muito amor e muito carinho, muito afeto um pelo outro. Há uma ligação de almas, não à toa a carta da morte vem passando essa mensagem de que a morte não separa realmente ninguém. Na verdade, ela pode ser vista como algo que une para a eternidade, dependendo, claro, sempre, das partes envolvidas. Falando um pouco dessa pessoa, era alguém muito racional, geralmente era uma pessoa que agia mais no lado sério, no lado racional, um tanto diplomático, ou seja, sempre conversava, não se envolvia em brigas, confusões. Claro, esse era o comportamento geral dele, não é que essa pessoa não entrasse, afinal, pode ter tido aqui alguma briga, alguma discussão entre vocês, uma falta de clareza, um ressentimento aqui. Não briga de discutir, mas algum desentendimento que gerou sofrimento aqui para as pessoas envolvidas ou para você. E aqui eu vejo que antes de entrar numa confusão, alguém que conversa, alguém mais diplomático, alguém que preferia agir pelo racional, pensar muito bem antes de fazer as coisas. Para alguns essa pessoa poderia ser um pouco mais velho que você. Para alguns, adapte a sua situação. Outras pessoas, ela pode ser mais jovem, então adapte aí. E é isso, vocês se reencontram sim, possivelmente para uma conversa entre espíritos, para se entenderem, e muito provavelmente aqui para 99% das pessoas, vocês vão reencarnar em outra vida para continuarem acertando em certos pontos onde precisam de reajustes. Talvez não mais como a mesma relação que vocês mantinham nesta vida, mas em alguma relação que vai ajudar vocês a se nutrirem melhor. É isso, espero que tenha ressoado com você. Não esquece de deixar um like, é muito importante. Ajuda o canal, me ajuda e não te custa nada. E comenta se você quiser e se puder, compartilhe o vídeo. Um abraço e até a próxima leitura. Vamos para quem se conectou à opção número 2. Nossa concha espiralada. Começando com o arcano maior. O Imperador.
É a carta que abre o seu jogo. O Imperador vem me falar aqui de características da pessoa que você pensou. Para a maioria pode ser uma pessoa da figura masculina ou alguém que tem a energia yang muito forte, o masculino forte na personalidade. Alguém de atitude, alguém que não esperava que as pessoas fizessem por ela ou por ele. Ele ia fazer. Ele fazia as coisas acontecer, ela fazia as coisas acontecerem. Alguém que não tinha medo de pôr a mão na massa, não tinha medo de trabalhar, de fazer o que era preciso para estar bem, para ver as pessoas que gosta bem. O 5 de espadas, o 3 de ouros, o 7 de espadas, o pajem de paus e o 2 de paus. Então, vemos alguém muito firme aqui nas suas palavras, alguém que se prometia, cumpria, se dizia que ia fazer algo, fazia. Uma pessoa também muito apta para o que colocassem ela ou ele, independente do trabalho, independente da situação, essa pessoa sabia lidar de alguma forma. Se não soubesse, aprendia a lidar, a fazer o que era preciso. Pois bem, você reencontra sim essa pessoa no mundo espiritual. Inclusive vão estar de bem, terão coisas interessantes, coisas boas para conversarem. Para a maioria que se conectou à opção 2, essa pessoa de que você está pensando, de que você sente que é ela, que é ele, esse espírito, esse seu ente querido, está te esperando já do outro lado. É alguém que fez a passagem com uma certa tranquilidade. Para alguns, para outros teve aí os seus desafios, teve que passar pelas câmaras de cura, pelos hospitais, por escolas lá para aprender no mundo espiritual. Mas alguém que já está, para a maioria, se encontra bem e já está esperando por você. Não que esteja próximo aí da sua hora, não é isso que eu quero dizer. Mas é alguém que já aguarda por você. Então, é alguém que já tem é um espírito que já tem expectativa, já te espera. Tem muito carinho, quer conversar com você. Apesar de tudo, em vida que mostra algumas características bem complicadas. Esse seu ente querido pode ter sido muito usado, muito roubado, pessoas se aproveitavam dele ou dela. Foi uma pessoa que passou por muitos desafios na mortalidade. Talvez por isso tenha passado com uma certa tranquilidade para o outro lado, tenha se curado muito rápido, tenha se tornado um ser mais iluminado com uma certa rapidez, por conta dos desafios que já passou na mortalidade, na encarnação. Fala de alguém que sempre estava disposto a trabalhar junto com os outros, a compartilhar, a ser unido, mas que pode ter sido enganado, ter sido usado em muitas situações, terem se aproveitado dessa pessoa. Alguém pode ter tido algumas perdas enquanto em vida,
Mas por você que está aqui conectado, essa pessoa tem um grande carinho. Existe uma ligação muito bonita entre vocês. E é alguém que está no aguardo, um espírito que pensa em você e ora por você, inclusive. Emana energias positivas para você, para que sua vida dê certo, para que você prospere, para que você vá mais longe do que imagina, inclusive. Alguém que te vê de certa forma como uma criança. O que eu quero dizer, independente da relação que vocês tinham, esse seu ente querido te vê como uma criança no sentido em que você tem muito para crescer, tem muito para prosperar, tem muito ainda para mostrar nesse seu tempo de vida. Mesmo que seu tempo de vida seja curto, existe algo grande ainda para você fazer, seja por alguém, seja por um grupo de pessoas, seja por uma situação, seja até por você mesma, por você mesmo. Ok? É isso, espero que tenha ressoado com você. Deixa o like, não esquece, isso ajuda o canal. Comenta, compartilha se puder. Um grande abraço, boa sorte e até a próxima leitura. Vamos para quem se conectou à opção número 3. Nossa concha mais abertinha, espaçada. Parece umas ondinhas isso aqui nela. Muito bonito, conchas. E vamos então. Será que você que se conectou à opção 3 vai conseguir se reencontrar no mundo espiritual com o seu ente querido quando você também fizer a passagem, quando chegar a hora da sua morte? Vamos ver. Sugestão de um dos inscritos aqui do canal. Arcano maior. E vamos para os arcanos menores, onde vamos ver alguns detalhes a mais sobre a sua questão. Arcano maior, o Hierofante ou o Papa, aqui para vocês. Me falando de novo de características dessa pessoa, começamos aqui, desse seu ente querido. Falamos de uma pessoa honesta, de uma pessoa séria, que tinha seus desafios pessoais, mas tentava sempre transparecer uma boa pessoa, sempre tentava passar uma boa energia para quem estava ao redor. Podia aqui ter um grande desafio pessoal dentro da própria casa, mas sempre que saía, tentava passar o melhor de si, o melhor das coisas que aprendeu, que aprendia, que estudava para as pessoas. Alguém muito estudioso, esforçado, ou esforçada você adapta. Alguém de certa forma criativo e muito obediente às leis, uma pessoa muito séria e que gostava de obedecer às leis, às regras, e gostava que as pessoas também ao seu redor obedecessem leis e regras. Poderia ser uma pessoa até de muitas regras, sendo um pai ou uma mãe de família, dono de um negócio, ou estando em algum cargo de liderança, sendo uma pessoa bem firme nas suas palavras e cobrava bastante competência e obediência dos outros. As de espadas, 9 de ouros, o pajem de copas, o 2 de paus e o pajem de paus. É uma pessoa bem espiritualizada. Alguns aqui poderiam ser até religiosos.
gostarem de ir a alguma igreja, ou frequentar algum centro, algum lugar, muito apegada à própria fé, às crenças, podendo chegar às vezes até a ser uma pessoa muito egoísta, muito complicada de lidar quando se tratava-se de fé, de crenças, de coisas que gostava. Por exemplo, se era muito fã de um time, se gostava muito de determinado prato, de algo na cozinha, poderia ser uma pessoa bem chata, bem complicada de lidar com relação a essas coisas. Muito regrado. Às vezes até uma pessoa limitada em algumas questões. Por exemplo, mente fechada. Limitado nesse sentido. Tinha um limite muito curto para aceitar determinadas situações, determinadas coisas da vida. E aqui não é o Ás, é o Rei, né? Rei de espadas. Desculpem aí. Você reencontra sim essa pessoa no mundo espiritual. É alguém que tem um desenvolvimento longo. Está passando etapa por etapa, bem lentamente, bem devagar, para que consiga absorver tudo direitinho. Porque se em vida tinha a cabeça dura, tinha a mente mais fechada para algumas coisas, manteve-se isso no seu espírito de certa forma. Então tá se limpando, purificando-se das coisas que aconteceu aí na Terra e aprendendo, desenvolvendo lá no mundo espiritual. É alguém que te espera sim, te aguarda, lembra de você, pensa em você. E estando num estado de evolução maior, é alguém que ora por você e pode ser para alguns aqui que se te fez algum mal muito grande, pode até enviar orações de perdão. Mas é alguém que se desenvolve lentamente lá do outro lado. Pois aqui em vida se tornou uma pessoa muito fechada. Alguém próspero, alguém que trabalhava, alguém que fazia as coisas, gostava de fazer as próprias coisas. Próspero, abundante, que eu digo não precisa ser simplesmente em dinheiro, mas alguém que sempre gostava de estar fazendo as próprias coisas, de cuidar da própria vida, da própria casa, sendo alguém aí mais em questão de prosperidade, poderia ser que gostasse de cuidar do próprio negócio, cuidar do próprio dinheiro, não confiava muito nos outros. Gostava das coisas feitas do seu próprio jeito, nos seus mínimos detalhes. Mas apesar dessas características aqui, mostra sendo alguém muito bom, uma pessoa muito boa, alguém que valia a pena, se você não estressasse, não provocasse ali, valia a pena estar perto, pois tinha muito a ensinar, muita coisa para ensinar, seja sobre a vida, seja sobre algum hobby, alguma atividade, trabalho. Era uma pessoa que tinha uma gama de conhecimento aqui, gostava de aprender, de estudar, aprendeu muito com a vida. Alguns aqui podem ter sido com escolas, faculdades, outros apenas com a vida mesmo, com a vivência, com o tempo. Muita sabedoria. Algumas pessoas eu sinto aqui que partiram já mais idosas, já velhas. Outros nem tanto, alguns podem ter sido muito jovens. Tem pessoas aqui que faleceram em um tempo que as pessoas olhavam e diriam, nossa, estava começando a vida. Já outros não, já partiram mais velhos. E é isso. Alguém que te espera assim, como eu disse, pensa em você, lembra de você. E até pode fazer algumas orações, tanto de perdão quanto de amor, enviando amor. Espero que tenha ressoado. Deixa o like, comenta, compartilha. Foi muito bom ter você por aqui. E não esquece de verdade do like, que ajuda muito. Um abraço e até a próxima leitura.